Olá, gente, tudo bem? Nós vamos hoje dar sequência aí ao nosso conteúdo, tá? Em relação à calorimetria. O tema hoje aí será diagrama de fase, tá? Nós vamos comentar aí um pouquinho mais aí sobre as mudanças de fase e falar um pouquinho do diagrama, né? Que é uma forma aí de representar todas aquelas mudanças de fase, ok? Ver aí qual é a relação dessas mudanças de fase também com pressão, temperatura, né? E, e aí eu vou passando o slide aí para vocês. Bom, vou explicando e vocês vão acompanhando aí, ok? Então vamos começar aqui. Pois bem, ó. Então, gente, tema aí, como eu disse, diagrama de fases. Vocês vão perceber aqui que alguns detalhes aí a gente já comentou, né, na aula passada, a respeito de mudança de fase. Mas aqui, né, ele vai fazer aí uma recapitulação e a gente vai comentar aqui também, né, rapidamente, para poder chegar então ao tema principal, né, que seria o diagrama de fases. Bem, bom, de início aqui, né, ele vai colocar o seguinte, que o diagrama, ó, estuda as fases em que uma substância pode se apresentar de acordo com as condições de pressão e temperatura que está submetida. Então, além do que a gente já conversou, né, a respeito disso, algumas mudanças exigem que o material receba calor, outras mudanças têm que perder calor, não é? Aqui ele vai também falar um pouquinho, né, a respeito da pressão e temperatura. Por quê? Porque é um ponto importantíssimo aí, quando nós falamos, por exemplo, que a temperatura, né, que a água entra em ebulição em 100 graus Celsius, na verdade isso aí é um valor que considera-se numa situação de pressão normal, né? Então, 100 graus Celsius seria assim, cidades, por exemplo, litorâneas, né, onde a pressão é considerada normal, tá? Mas aí qualquer cidade que esteja em uma certa altitude, a gente vai falar um pouquinho disso nesse slide também, vocês vão perceber que o ponto, né, de evaporação, ponto de ebulição, ele muda de acordo, né, com essa pressão. Tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, um exemplo aqui, né, só para a gente começar, ó, a imagem que mostra a neblina, né, e nada mais é do que uma transformação do vapor de água em gotículas de água. Ou seja, é uma mudança de fase, é uma transformação que está acontecendo, né, de vapor para líquido, né, no caso aqui, e que é a condensação, né, que a gente conhece, e é uma forma aí de estar representando aí também essas mudanças. Bom, as mudanças, né, gente? Só para recapitular rapidamente aqui, ó, nós temos a fusão, a vaporização, a condensação, solidificação e a sublimação, né? Então, nós temos aqui essas mudanças de estado, como eu já comentei aí também no slide passado, né, que algumas mudanças exigem que o material receba calor, tá? São essas mudanças aqui, ó, fusão, a vaporização e a sublimação, que no caso de sólido diretamente para gasoso, né, sublimação, e outras precisam perder calorias, né, para que aconteça essa mudança de estado, né? Ou seja, condensação, solidificação e sublimação, só que agora do estado gasoso para sólido. Tá? Então, nós temos aí essas
mudanças que algumas precisam ganhar, né, calorias e outras precisam perder calorias. Então, isso nós já tínhamos aí comentado aí a respeito dessas mudanças. O diagrama, vamos lá. A fase em que uma substância se encontra depende de suas condições de pressão e temperatura, podendo também estar no estado que corresponda ao equilíbrio entre essas duas fases ou até mesmo entre as três fases, que seria, né, sólido, líquido e gasoso. Vocês vão entender aqui no próprio diagrama aí, nesses detalhes aqui, ó. Então, observa aqui, né, gente, que é importantíssimo aqui, ó, a relação dessas mudanças, né, ó, com pressão e temperatura. Tá? É exatamente o que eu comentei no início. Tá? Dependendo aí da pressão que a substância está, ele pode ter pontos, né, de mudanças de fase diferentes. Tá? A gente vai ver a relação dessas grandezas aqui. Representando os diferentes estados da substância, gráfico do tipo pressão em função da temperatura, obtém-se, então, o chamado diagrama de fases de uma substância. Então, o gráfico aí característico, né, que vocês vão observar agora, né, seria esse aqui, a pressão em função da temperatura. E aí, gente, né, olhem com bastante atenção nesse esse diagrama aqui, né, os detalhes aqui que a gente vai comentar. Então, nós temos aqui, ó, três regiões, tá? São três regiões aqui distintas, ó. Essa primeira região que vai representar a substância no estado sólido. Nós temos aqui essa segunda região, não é? Intermediária aqui, podemos dizer aí, que é o estado, é a região que se encontra o material no estado líquido. Então, observa aí, né, que para um determinado ponto aqui que ele coloca, ó, nós temos uma certa pressão e uma certa temperatura, não é? E terceira região, que é o estado gasoso. Tá? Mesma coisa, né? Ó, nós temos aí, né, uma pressão e uma certa temperatura. Então, nós temos aqui, na verdade, né, a gente pode entender dessa maneira. Nós temos três curvas características aqui. Primeira, ó, ele já mostra aqui, ó, que seria a curva que separa o estado sólido e líquido. Ou seja, nessa linha aqui, ó, neste gráfico aqui que está sendo representado, a substância ela pode estar ao mesmo tempo na fase sólida como na fase líquida. Tá? Então, ele indica aqui, ó, sólido mais líquido. Tá? Então, é o que eles chamam, né, de curva, né, a chamada curva de fusão. Por quê? Porque a transformação, né, quando passa de sólido para líquido, tá? Eu tenho uma fusão aí acontecendo, e aqui representa, então, essa mudança, não é? Essa transformação aqui. Então, observa que você pode ter vários pontos aqui nessa curva. Tá? Vai ter uma determinada pressão e vai ter uma determinada temperatura. Tá? Então, a gente observa que nesse gráfico aqui, ó, você vai ter pontos distintos, né, que vai representar essa mudança, tá? Que é a curva de fusão. A mesma coisa acontece entre líquido e gasoso. Temos aqui uma segunda curva, né, uma segunda linha aqui, e também vai representar aí o estado líquido mais gasoso. Ou seja, se a gente pensar aí numa transformação, né, de líquido para gasoso, seria a curva de vaporização. Tá? Nós temos aqui a curva de vaporização. E a última curva, ó, que seria essa daqui, representa, então, não é, ó, a substância no estado sólido mais gasoso. Tá? Ela pode estar aí entre essas duas fases, sólido e gasoso.
E nesses pontos distintos da curva, nós temos aí a chamada curva de sublimação, sólido para gasoso. Tá, gente? Então, são pontos, ó, gravem bem essa ordem, né? Ó. Sempre vai ser dessa maneira, tá? Sólido, líquido, gasoso. E aí você tem, então, as três curvas juntas, né? Vamos dizer assim, representadas aí. E ainda, ó, nós temos um ponto importante aqui, que chamamos aí de ponto triplo. Tá? O que é o ponto triplo? O ponto triplo também vai ter lá uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Só que nessa pressão e nessa temperatura, pode acontecer, né, da substância estar, ó, em qualquer uma dessas três fases, sólida, líquida e gasoso. Né? Por isso chama-se ponto triplo. Né? Seria ali uma temperatura e uma determinada pressão e pode acontecer da substância estar nessas três fases aqui, que elas vão acabar sendo coincidentes, né? Essa pressão e essa temperatura. Então, por isso recebe o nome aí, ó, de ponto triplo. Ok? E nós temos aqui, então, mais uma vez, tá? Aqui, né, um resumo, né, do que acabamos de falar, ó, primeira curva, curva de fusão, segunda curva, curva de vaporização, terceira curva, curva de sublimação. Temos o ponto triplo, ok? E também nós temos aqui, ó, o chamado ponto crítico, tá? Vou mostrar na curva de novo para vocês aí, ó. Ponto crítico, o que que seria, ó? Seria acima da temperatura, a temperatura que se encontra na fase gasosa não pode ser liquefeita, ou seja, independe da sua pressão. Então, vou voltar aqui para vocês olharem de novo, ó. O que seria, né, esse ponto crítico aqui, né, PC, né, que ele abrevia ali. O ponto crítico, gente, né, basicamente, né, ele estaria aqui, ó, tá, neste ponto, tá? E aí, acima, como diz lá no texto, né, ó, acima dessa temperatura, vamos imaginar aí que uma certa substância esteja aqui a 150 graus Celsius, e aí está uma determinada pressão. Se essa substância estiver acima de 150 graus Celsius, tá? Ele está dizendo lá o seguinte, que não tem como essa substância se liquefazer, ou seja, não tem como ela condensar, voltar para o estado líquido. Por quê? Porque ela está acima, né, desse ponto crítico, né, que eles chamam, e independente da pressão. Você pode alterar a pressão aqui e ela não vai voltar ao estado líquido. Tá? Então, essa seria aí o ponto, né, que ele acrescenta aqui, ó, tá? Nesse resumo aqui, ó, ponto crítico, que seria, então, este valor. Ó, a substância encontra-se na fase gasosa e não pode ser liquefazer, independente da sua pressão. Ok? Os outros a gente já tinha comentado aí nas curvas e o ponto triplo aí também. Então, aqui está um resuminho bacana aí, né? Se vocês estão aí fazendo as anotações, né? Também resumidinho aqui, né? O que seria cada uma dessas curvas. Ok, gente? Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, ele vai dar para a gente o seguinte, ele vai mostrar dois exemplos aí de substâncias, tá? Nesse diagrama. O primeiro, né, seria o dióxido de carbono, CO2. Tá? Então, ele está dizendo aqui que essa substância, por exemplo, ela aumenta o volume quando ela é aquecida. Não só essa, né? A maioria, né, na verdade, das substâncias, quando você vai aumentar a temperatura, o material ele vai acabar dilatando.
né? Nós já discutimos isso lá na parte de dilatação, não é? A maioria das substâncias tem essa característica aí. Você aquece, né, e ele vai se expandir, ele vai aumentar o seu volume. E assim acontece também, né, com o CO2. E aí, o seu diagrama, gente, um diagrama aqui característico bastante comum, tá? Você percebe aqui que nessa curva aí, ó, você tanto a curva aí de fusão, a curva aqui, né, ó, de vaporização ou a de sublimação, né, elas aumentam, né, de uma forma aí, ó, se você aumentar aí a temperatura, vai também gradativamente aumentar a pressão, tá? Qualquer uma das três curvas aqui, ó, você observa isso, que ela tem, não é? Não que elas sejam diretamente proporcionais, né? Porque teria que ser um gráfico em linha reta, mas a gente percebe que na medida em que vai aumentando a temperatura, aumenta-se também aí a pressão. Tá? Então, é uma característica aí da maioria das substâncias que nós temos. E aí ele vai dar aqui, nesse exemplo aqui, ó, ele vai dar os valores, né, para a gente ter uma ideia. Ó, tá aqui as três curvas, ponto triplo, ponto crítico, e aqui, olhem aí, ó, ele vai dar os valores, tá, em relação ao CO2. Então, ponto triplo, né? Você vê aí o valor da temperatura e a pressão correspondente que pode ter nos três estados aí, né? Sólido, líquido ou vapor. Ponto triplo. Tá? Nós temos aqui também a temperatura do ponto crítico, 31 graus Celsius, ou seja, acima de 31 graus Celsius, quer dizer que o CO2 ele não pode mais se condensar, né, voltar à fase líquida. Aqui, né, o ponto crítico aí, ó, tá, de 31 graus. Isso nós estamos falando do CO2. Sua pressão correspondente, ó, seria de 73 atm. Tá, gente? Lembrando aí que, né, a temperatura normal, né, a temperatura que nós temos é de 1 atm, temperatura normal. E aí nós temos esses valores aí, ó, correspondentes, portanto, ao CO2. Tá? Então, né, o detalhe que eu queria comentar com vocês é isso, né? Observar o tipo, né, a relação que existe entre pressão e temperatura para a maioria das substâncias. Tá? Conforme aumenta-se a temperatura, você percebe que há um aumento também gradativo aí da pressão, tá? Em relação a qualquer uma dessas mudanças, né, que você imaginar aqui, por exemplo, uma sublimação, né, ó, sólido para vapor, tá? Você vai aumentando a temperatura, né, gradativamente aumenta-se também aí a pressão e aí o material ele pode ter essa sublimação em vários pontos aqui, ó, de acordo com a pressão e a temperatura. Agora observa, né, o diagrama de fases da água, né? A água ela tem um comportamento anômalo. O que é anômalo? Né? Anormal, fora do padrão. Né? Ela tem um comportamento diferente a uma certa temperatura, né, e pressão. Então, está dizendo aqui, ó, que o diagrama de fases para a água, essa substância, ó, reduz o volume quando ela é aquecida. Mas, veja bem, não é qualquer aquecimento. Né? Na verdade, é um intervalo muito pequeno que acontece essa situação aqui. Aquecer e reduzir o volume. Como que isso pode acontecer? Né? É uma temperatura, uma variação muito pequena. Né? É uma variação, gente, que vai de 0 a 4 graus Celsius apenas. Esse intervalinho ó, de 0 a 4 graus, o que acontece com a água, se a água aquecer, preste atenção, ó, se a água aquecer de 0 até 4 graus, a maioria das substâncias, né, houve aquecimento, vai aumentar o volume.
vai dilatar. Mas a água não. A água, ó, de 0 a 4 graus, se ela aquecer de 0 a 4 graus, ela vai simplesmente, né, ela vai diminuir, reduzir o seu volume. Tá? Ah, mas se for o contrário, se for um resfriamento, né, de 4 para 0 grau, tá? A água também vai ter um comportamento diferente. Se houver ali um resfriamento de 4 para 0 grau, a água ela vai expandir, ela vai aumentar o seu volume. Então, isso, repetindo, tá? A água ela vai ter um comportamento anômalo, tá? E isso vai ser também notado no seu diagrama. Vejam aí, ó, o diagrama agora da água. Vejam a diferença, né? Que nós temos, o tipo de curva aqui, gente, tá? Você vai perceber, ó, que essa curva aqui em especial, ó, né, ela é diferente da maioria dos diagramas que a gente observa, né? Você vê que essa curva aqui, ó, que seria a curva de difusão ou a curva aí, né, de solidificação, né, se a gente imaginar diminuindo, né, a temperatura, nós percebemos aí a situação contrária, não é? Você vê aqui, ó, que na medida em que vai, vamos colocar aqui, ó, na medida em que vai diminuindo, né, a temperatura, vai aumentando-se a pressão. Tá? Diminuindo a temperatura, aumenta a pressão. Tá? E isso, né, vai acabar levando a essa situação que eu comentei com vocês, nesse intervalo de 0 a 4 graus. Né? De 0 a 4 graus Celsius, aí, a água vai ter esse comportamento. Ah, mas e depois de 4 graus? Depois de 4 graus Celsius, a água tem um comportamento normal como as demais. Se aquecer a água acima de 4 para 20 graus, por exemplo, né, ela vai começar então a ter o mesmo comportamento, ela vai aumentar o seu volume, ela vai se dilatar. Mas, tá, nesse intervalinho, né, gravem bem isso, né, ó, que seria aí um comportamento um pouquinho diferente. Tudo bem? Então, são dois diagramas, né? Tem aí algumas semelhanças, né? Mas a água, né, ela tem né, esse comportamento um pouquinho diferente aí. Aqui ele vai dar também os valores de referência para dar água, o ponto triplo, o ponto crítico. Tá? Vamos ver os valores aqui, ó. É um valor que aparece bastante, né, nos exercícios. Tá? O ponto triplo da água. Vejam aí, ó, qual é o ponto triplo da água, que pode ter aí as 3 fases aí, sólido, mais líquido, mais gasoso, né, vapor, perdão. Você tem aí uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão aqui, ó, 4,58 milímetros de mercúrio. Tá? O ponto crítico, 374 graus, e acima disso não pode mais condensar, né, acima de 374 graus, e a sua temperatura 218 atm. Então, são os valores aí de referência que ele dá em relação aí à água, tá? Substância aí, H2O, para a gente fazer aí uma comparação, não é, do CO2 aí, para vocês perceberem aí que existem esses tipos, né, de diagrama. Bom, aqui, gente, tem aqui um exemplo bem simplesinho, ó. Dado o diagrama de fase de uma substância, pergunta-se: que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o estado B? Né? Então, você tem aqui, ó, A, B e C, tá? Na sequência que eu disse, ó, sólido, líquido e vapor, diagrama comum. Se ele vai passar do estado A para B, né, ou seja, sólido para líquido, tá? Aqui só para imaginar, né, a transformação, né?
Nós sabemos, né, que seria qual a mudança aí? Né? Que mudança que ocorre de sólido para líquido seria a fusão, não é? E de B para C, ó, o que nós temos? Vou voltar lá. De B para C, nós vamos ter aí, ó, de líquido para vapor, ou seja, vaporização. Tá? Então, seria aí a mudança que pode acontecer aí, né, de uma fase para outra aqui. Outro diagrama também, não é, ó, ele coloca lá que as temperaturas TA e TB são, respectivamente, onde estão TA e TB, ó, TA e ó, TA e TB, tá? Nesta curva aqui, ó, cada uma está em uma curva, né? Então, TA você percebe que está na curva, né, que separa aí sólido e líquido, não é isso? Então, nós temos aqui uma determinada temperatura, tá? Que está, né, a essa pressão, ó, de 760 milímetros de mercúrio, e ela está exatamente nessa curva, tá? No ponto aqui, ó, está essa curva aqui que separa essas duas fases. Então, essa temperatura seria, portanto, aí o quê? Uma temperatura que vai representar essa mudança, né, ó, de sólido e líquido, né, seria a curva aí, ó, de fusão. Então, seria um ponto normal de fusão, tá? Por quê? Porque 760 milímetros de mercúrio, tá, equivale lá, né, gente, a 1 atm, né, que seria a pressão normal, não é? Então, você tem aqui uma pressão normal e uma certa temperatura aí, ó, que vai ocorrer a fusão. Então, seria o quê? O ponto normal de fusão. PA seria o ponto normal de fusão. E a mesma coisa acontece, ó, TB, vejam aí, que está também a 760 milímetros de mercúrio. Então, mais uma vez aqui, é um ponto normal aqui do que? Só que agora seria de ebulição. Por quê? Seria líquido, que separa a curva, né? Líquido e vapor. Então, são, né, dois pontos normais aí, né, de duas transformações, duas mudanças de fase. Aqui seria de fusão e aqui seria de ebulição. Portanto, ó, seria a resposta correta, né? A alternativa A. Normal de fusão e normal de ebulição. Ok? Bom, mais alguns detalhezinhos aqui, gente, só para a gente fechar, ó. Né, nós vamos fazer aqui né, algumas observações ainda a respeito desse diagrama, ó. O equilíbrio entre sólido e líquido, né, aquela curva, né, que nós temos lá, a curva da fusão, né? Para análise do diagrama de fase do dióxido de carbono e da água, observe-se que a temperatura de fusão, de solidificação, depende da pressão que a substância está submetida. Tá? Nós podemos ter várias temperaturas de acordo com a sua pressão. Contudo, a influência da pressão sobre o ponto de fusão não não se dá no mesmo modo para as duas substâncias. Né? Nós vimos aí a diferença, né, do CO2 e da água em relação a isso. Mostramos os tipos de curva, né, em relação aí a sólido e líquido. Tem uma diferença aí entre as duas substâncias. E mais um detalhe aqui, né, as substâncias que se dilatam na fusão, como a maioria das substâncias, tá? E o CO2 também, né, ó, é o que acontece com a maioria, corresponde ao comportamento do CO2. O aumento da pressão faz aumentar a temperatura de fusão. Isso, gente, né, como disse aqui, né, a maioria das substâncias tem esse comportamento, tá? Conforme vai aumentando aí, ó, a pressão, você aumenta também aí o ponto, né, de fusão.
Então, você pode ter aí vários pontos de fusão de acordo com a pressão que ele está, certo? Esse experimento aqui, um experimento bastante conhecido, né, bastante famoso aí, né, estamos falando aí em fusão. Então, esse experimento aqui, ele traz aqui, né, gente? Você vai ver em diversos, você pode ver aí vídeos, a maioria dos materiais tem, né, esse experimento. Vejam aí o que acontece. Ó, você tem aqui uma barra de gelo, um bloco de gelo aí, e imagine que esse bloco de gelo aí, ó, ele está a uma temperatura inferior a 0 grau, ele não, sob pressão normal, né, ele não vai começar aí a derreter, né, a fundir. E aí, o que acontece? Ó, você tem aqui um determinado barbante, né, vamos colocar aí um fio, né, um fio de metal fino, que vai passar né, ao redor aí desse bloco, e nas extremidades coloca-se lá dois pezinhos adequados, né, para que seja dado aí, né, uma certa força, uma compressão aí deste fio sobre o bloco. Tá? O que eles observam aqui é o seguinte, tá? De acordo com a pressão que este fio metálico vai exercer nessa região aqui do bloco de gelo, tá? Vai acontecer o seguinte, sob pressão normal, o gelo ele não vai fundir, tá? Porque está a uma temperatura inferior a 0 grau. Ok. Mas, se eu aumentar aqui a pressão, por conta aí desses dois pezinhos, né, a força que vai estar exercendo naquela área do fio, vai acabar aumentando a pressão, né, o que vai acontecer? Essa temperatura, né, de fusão, ela vai ser modificada, né? Ela vai, na verdade, ela vai acabar diminuindo, tá? Por conta do aumento da pressão, eu vou diminuir aqui, ó, a temperatura de fusão, né, desse gelo, e com isso, naquela região ali onde está o fio, a gente percebe que vai derretendo. Por quê? Porque eu aumentei a pressão, né? E aí, aumentando a pressão, eu vou modificar esse ponto de fusão. E aí você vai observar que lentamente esse fio ele vai passando pelo bloco de gelo, tá? Porque vai derretendo, então conforme vai aumentando aqui, né, essa pressão, o fio ele vai descendo. Mas o mais interessante aqui seria o seguinte: depois que o fio passa, né, vamos pegar aqui, esse fio ele já desceu aqui 10 centímetros. Depois que ele passa, né, essa região aqui, essa região volta à pressão normal, porque o fio não vai estar mais sobre essa região, e como está a uma temperatura inferior a 0 grau, o material aqui ele volta a se solidificar. Então, é interessante aqui o que é que esses bloquinhos, esse fio, junto com esse pezinho, ele vai descendo lentamente, porque conforme vai aumentando a pressão aqui, ó, o material ele vai derretendo, vai alterar o ponto de fusão, e aí o fio começa a descer, como se estivesse cortando, né, o bloco de gelo, mas a parte de cima, que já passou o fio, volta a se solidificar. E aí, a hora que termina, né, o processo aqui, a hora que os dois pezinhos caem no chão, vai passar completamente ali pelo bloco, o bloco, na verdade, ele fica intacto, né, porque ele vai, na mesma maneira ali que ele vai derretendo essa região, assim que passa o fio, ele volta a se solidificar. Então, é um experimento aí, se tiverem aí a oportunidade de assistir algum vídeo, né, só colocar esse nome do físico aqui, ó, Tyndall, vocês vão ver, né, que isso daqui realmente ela é um experimento bastante conhecido e famoso. Tá? Então, é uma forma de representar, né, de mostrar mais uma vez que esse ponto de fusão,
vai depender o quê? Vai depender da pressão, né? Conforme aqui eu modifiquei a pressão por conta dos pezinhos, ó, eu alterei também o ponto de fusão, né? E aí ele foi derretendo só naquela região. E aí o fio foi descendo, mas ao mesmo tempo, depois que ele passa, já vai solidificando em cima. Então é interessante esse experimento aqui para mostrar essa relação. E nós temos agora aqui, né, gente, mais uma observação, tá? Para a gente fechar aqui, ó, que é o equilíbrio líquido-vapor, né? Ou seja, aquela curva característica ali, ó, da vaporização. Aqui, ó, né, só separadinho, né, só mostrando aí, ó, líquido e vapor. E nós temos aqui o diagrama de fase da água, tá? Olha alguns detalhes interessantes, ó, nessa curva aqui, ó. 100 graus Celsius, que a gente costuma dizer, né? Que a água ferve a 100 graus. Tudo bem, mas vejam a pressão, né? Ó, 100 graus Celsius, tá? Quando nós temos uma pressão de 1 atm, que é a pressão normal, tá? Agora, se você pegar, por exemplo, 120 graus, a água pode ferver a 120 graus? Pode, tá? Só que aí a pressão, ó, ela tem que estar aonde, ó? Em 2 atm. Percebam? Então, você tem aqui alguns pontos, né, que você pode mudar. 140 graus Celsius, a água vai ferver a 140? Pode. Só que aí a pressão, não, ela tem que ficar entre 3 e 4 atm, né? O valor aqui aproximado. Então, é uma curva aqui, gente, que representa isso. E aí, é legal que a gente pode pensar aqui, ó, na panela de pressão, né? Qual seria a função, né, da panela de pressão? A panela de pressão, tem uma imagem da panela, depois eu volto aqui nesse ponto. Já vou passar lá. A água, em particular, ferve a 100 graus ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 atm. Em maiores altitudes, a ebulição da água ocorre em temperaturas mais baixas, porque a pressão é menor. Diminui a pressão, vai diminuir também essa temperatura aí, este ponto, né, de ebulição aí. A temperatura que a água ferve depende da altitude, não é? Resumindo, seria isso, ó. Em Marília, né, nossa cidade, por exemplo, né, a água não ferve a 100 graus. Por quê? Porque nós não estamos aí a pressão atmosférica de 1 atm, por conta da nossa altitude. Tá? A água em Marília, ela ferve em torno aí de 97, 98 graus, por conta dessa altitude. Aqui tem aqui mais alguns exemplos, ó. Tá? Ao nível do mar, 100 graus Celsius, cidades litorâneas, né, gente? A água, de fato, ela vai ferver aí a 100 graus, porque a pressão é de 1 atm. Na medida em que você vai elevando, ó, aumentando aqui a altitude, São Paulo, por exemplo, a 760 metros acima do nível do mar, tá? Você já tem aí, ó, uma temperatura de ebulição aí, ó, de 98 graus. Então, a água vai ferver aí a 98 graus em São Paulo. E assim vai, ó. Nós temos aí Brasília, uma altitude maior, né? Quito, né? 2.850 metros acima do nível do mar, 90 graus Celsius. E La Paz, 3.700 metros de altitude, né? Que vai ter aí uma pressão aí bem menor, e aí automaticamente o ponto de ebulição também vai ser menor, 87 graus. 87 graus a água já ferve, né, na cidade de La Paz. Isso é interessante, né, a relação que existe entre a pressão e a temperatura. Ok? Bom, e aqui, gente, ó, para nós fecharmos aqui o slide de hoje, tá? Estava falando aí da panela de pressão, né?
qual é a função da panela de pressão? Né? Por que que os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão? Agora ficou fácil, né, você entender. Panela de pressão, o próprio nome já fala, ela vai aumentar a pressão, né, no interior dela. E aí, aumentando a pressão, você vai aumentar o ponto de ebulição também. Ou seja, a água dentro da panela de pressão, ela não vai ferver a 100 graus, ela vai ferver acima de 100 graus, 120, 125 graus, e começa então a vaporização. Então o alimento cozinha mais rápido, porque você vai ter a água líquida a 120 graus, por exemplo. Então ela vai acabar cozinhando rapidamente. Então, a panela de pressão, ela tem essa característica, né? Ela tem essa função aí para poder, então, cozinhar os alimentos com mais facilidade. Você vai ter água líquida acima de 100 graus, tá? Porque ela vai ferver ali acima disso. Ficou claro, gente? Então, seria, portanto, aí, tá? O que eu queria falar para vocês, ó, na curva aí, mais uma vez, tá a curva aí de vaporização. E aqui ele coloca, né, levando-se em conta que a pressão máxima de vapor corresponde ao equilíbrio líquido-vapor da substância. A curva das pressões máximas de vapor no diagrama de fases é a curva de vaporização. Então, é o que acontece aí, né, em relação aí a esses exemplos que eu citei, a própria panela de pressão, tá? Então, era isso que eu queria estar passando aí hoje para vocês, tá, gente? Acompanhe aí pelo material, pela apostila, ok? E aí nós vamos aí conversando aí conforme for surgindo as dúvidas. Tá bom? Então aí uma boa semana para todos, uma semana aí de estudos, né? E fiquem com Deus.